Se você se sente vocacionado para ser um apacentador de crianças, saiba que um valioso ministério tem nas mãos. Porém, é totalmente anônimo, às vezes solitário, nunca agrada a todos e poucos querem fazer ou pelo menos ajudar. É difícil de ter companhia nessa visão de evangelizar, discipular e continuar apacentando as crianças. Em primeiro lugar, esquecem que você precisa se alimentar espiritualmente, precisa investir no seu chamado e em tudo que envolve o trabalho com crianças. Neste texto, Jesus refere-se às crianças e, analisando esse versículo, o meu coração se entristeceu e senti vergonha de saber que por muitas vezes ignoramos as crianças em seus conflitos, enfermidades, escassez, orfandade, batalhas espirituais, as quais são lançadas com consagrações e legalidades concedidas pelos próprios pais na cegueira espiritual em que se encontram. Há crianças que, mesmo em lares cristãos, ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. E nós, apacentadores, muitas vezes não temos a sensibilidade de ter um olhar com discernimento para cada criança e não apenas crianças no coletivo. Precisamos conduzir as crianças ao reino que é delas. Precisamos arregaçar as mangas, buscar ânimo e forças no Senhor e partir para levar as boas novas. O Senhor mostrou seu amor e cuidado por nós desde o ventre. Exemplo disso são os bebês Maria e Isabel. Preservou a vida de Moisés. O Senhor chamou a Samuel e lhe deu um ministério. O Senhor escolheu a Davi quando a própria família o desprezava. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. O menino Timóteo, evangelizado pela mãe e avó, se tornou bispo no primeiro século depois de Cristo. Esses são alguns exemplos do amor e cuidado da Trindade para com os pequeninos. Desde o ventre o Senhor os preserva. Nós não podemos parar e ficar como se nada estivesse acontecendo, enquanto a infância das crianças está sendo roubada a todo instante. Deus tem levantado um exército apaixonado por crianças, interessado em ganhar esses pequeninos. E você? É um vocacionado para trabalhar no ministério infantil? Basta saber qual é o seu lugar, na intercessão, na manutenção, trabalhando nos bastidores ou indo a campo. O Espírito Santo nos adverte a não sermos empecilho, mas sermos quem vai levar os pequeninos a Cristo. E o Mestre estará nos aperfeiçoando cada dia até que Ele venha. Jay Massique. Eu sou a missionária Ana Maria Lopes de Miranda Sarkar e sirvo ao Senhor na Índia como missionária há 21 anos, na Ásia, na Índia, especialmente na cidade de Calcutá, e trabalho especificamente com crianças. É um ministério com crianças e Deus tem nos dado bom êxito nesse trabalho, que tem tudo a ver com a janela 414.
Eu estava fazendo especialização em missiologia em João Pessoa, no ano de 90 e 91, e lá nessa casa dos profetas, o Senhor me desafiou a ir à Índia. E eu orei bastante sobre isso, e eu lembro que eu participei de uma EBF em Campina Grande, na presbiteriana, na igreja presbiteriana, e o tema é... Hoje estamos trabalhando com reforço escolar, com lar para as crianças, especialmente as meninas no momento, e terceira idade, lar das viúvas e plantação de igreja. Já temos a nossa igreja que é BBC Good News, e estamos com reforço escolar, e também estamos trabalhando em mais 4 aldeias, especialmente com Kids Club, com trabalho de crianças. E compensa servir a gente. Olá! A paz do Senhor! Aqui somos nós, a missionária Ana Maria e minha filhinha indiana linda, Carmen Estrito e Miranda Sarkar. E nós queremos falar muito obrigada por orarem por nós. Estamos abençoados, felizes e a cada dia recebendo o renovo de Deus para continuarmos nessa caminhada de fé e de amor. Né? Compensa servir a Jesus, Ele é fiel, todavia Deus é fiel. E vocês, igreja, têm o DNA do Senhor, se parece com eles, têm feito missões. E isso alegra o nosso ser. São 30 anos de caminhada missionária. E um pedacinho de Índia aqui do meu lado, né? Então estamos perseverando em fazer a vontade de Deus, em ser renovado na saúde também, e no físico, no emocional e no espiritual. Continue orando por nós. Jai Masik. Jai Masik. Ready? Are you really ready? Okay. So, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Where is your smile? 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 Smile. Smile. Okay, let's pray. We can pray? Okay. Thank you, God. Thank you, God. Bless my mother. My mother. Bless my Is my father. father. Bless my My brother. brother. Bless my Is my sister. sister. Bless my teacher. My teacher. Bless Is everything. everything. Thank you. Thank you. Thank you, God. Thank you, God. Okay, clap. Big clap. দিন হলে তারা ঘুমিয়ে পড়ে, রাত হলে তারা জাগে। তাহলে সাদা ফুল কখন ফোটে? রাতে ফোটে, তাই তো? আর কালার ফুলগুলো দিনে ফোটে, তাই তো? তাহলে কি সাদা ফুল ফোটে দিন হলে তারা ঘুমিয়ে পড়ে, রাত হলে তারা জাগে। তাহলে কি হবে? সাদা ফুল ফোটে দিন হলে তারা ঘুমিয়ে পড়ে, রাত হলে তারা জাগে। আবার সাদা ফুল ফোটে দিন হলে তারা ঘুমিয়ে পড়ে, রাত হলে তারা জাগে। Graças e paz a todos, irmãos. Boa noite a todos vocês. Bom, eu sou o líder do grupo 3, em conjunto com a Natalina. Nós estamos fazendo um trabalho da janela 414, que é missões com crianças. E hoje iremos fazer uma entrevista muito inusitada com 3 chicunas, o Jonas Chicuna, o Aníbal Chicuna e o Jânio Chicuna. São 3 indígenas que são treinados pelo Betel brasileiro para que possam ir para o campo, nas aldeias dele, para que possam pregar com excelência e muito eficaz. E hoje faremos perguntas como se fosse uma entrevista com eles, para saber da experiência que eles estão tendo, fazendo trabalho de missões, teoricamente e na prática, dos países que foram designados para cada um deles. Bom, vamos começar as perguntas para eles. Ô, Jânio,
Que país você. Qual país você Oi, pesquisou nesse Senan? país Japão, né? Japão, muito Janela bom. 414. Você gostou de fazer desse país? Criança do Japão. Gostou? Para mim Bom, é muito bom, né? É bom. sim, excelente, correto. Aprendeu muito com o trabalho? Aprender sobre como a gente fazer evangelizado a criança, né? Amor de Cristo, amor de Deus, né? Para mim é muito bom, Diego, muito bom. É isso. Também Ok, conhecer outro país, né? Como o Japão. sim. Japão já tem Foi bom para você, né? muitas crianças, né? Muitas É crianças. que precisam. O Japão foi excelente, então, É isso, correto? Diego. Ah, tá bom então. Agora vamos passar para o Aníbal. Obrigado, Jane. Que país você Ah, pesquisou nesse Senan que você leu e aprendeu? E pode aham. falar um pouco dele? Eu fui pesquisar sobre a criança de Mianmar, né? Então, eu aprendi que Mianmar é um país que é bem fechado, né? Bem Correto? fechado e não podem, o pessoal, pessoal cristão ou missionário não podem entrar, né? Para Sim, evangelizar as crianças, né? É difícil, né? muito difícil mesmo. Pois tem soldados que perseguiram os cristãos, aí é difícil, né, para trabalhar, para evangelizar, ou com criança, né, de criança de Mianmar. É isso, Diego. Ah, bacana. Então você aprendeu bastante com esses países. Como funciona o Sim, trabalho sim, com sim, crianças, as sim. dificuldades, os Então, percursos. mesma coisa também na nossa região, né, nossa aldeia. Tem várias crianças que tem, tem vários pais, né, da criança que Sim, não querem ser evangelizados, mas primeiro temos se trabalhar, se fazer algumas evangelização, né, com as crianças indígenas. Você tem que fazer o primeiro contatos, né, e para que eles possam entender, né. Aí você pode entrar e conversar, né, sobre o trabalho que você está bom. fazendo, né? Então, é assim, tem a mesma coisa também que tem aldeia que ainda está fechado, que ninguém pode entrar, né? Mas por isso que nós, como indígenas, estamos precisando, né, de aprender mais sobre esse estudo, né? Estudo bem interessante para mim, né? Porque a nossa aldeia é um pouco difícil para entrar, uma missionário branco, né? Mas graças a Deus, na frente, vamos conseguir, né? Com Com o amor de certeza. Deus. É. Então é isso. Então é isso. Aníbal, Perguntar alguma gostaria de te coisa? fazer uma pergunta. O que mais Aham. te impressionou durante a tua pesquisa sobre a janela 414? Então, sobre a Janela 414, que eu aprendi como que a gente fazer algum trabalho missionário, né, para fazer evangelização com crianças, né. Então, muito interessante que saber a história sobre outro país, né. Para mim é muito interessante. Ô Jonas, Jotip, fala um pouco você. O que você gostou do país que você pesquisou? E qual é o nome do país que você foi a fundo, você pesquisou, onde você fez uma análise?
E o que você conseguiu pegar para você de experiência? Boa noite, boa noite. À vontade. Eu pesquisei país Rússia, né? Era um país que não tem palavra de Deus, evangelhos, ainda não tem pregando, né? É É um país fechado, também, correto? país também fechado, Bem fechado para parte né? do evangelho, os missionários que pregando o evangelho, né, precisa de alcançar, principalmente vida de crianças, né? Jonas, eu gostaria de saber o que você achou mais parecido com a dificuldade do evangelismo na Rússia, que é bem parecido na sua tribo. Fala pra gente um pouco. Política, e na minhas aldeias também existe político. Aí, no parte do evangelho, graças ao evangelho um pouco espalhado, né? Cada aldeia. E não são todas, são pouco. Nas minhas aldeias também tem crianças, né? Precisam crescer com a palavra de Deus. Aí, por exemplo, nós como seminarista, né? Como daqui para frente a gente vai se formando como missionários, né? Agora nós estamos encaminhando, né, para até ir para a aldeia, né, para assim, evangelizar as crianças. Aníbal, eu gostaria de saber se a sua visão sobre o evangelismo com crianças mudou depois da pesquisa que você fez. Como você vai começar a trabalhar com crianças na sua tribo a partir de agora? Agora, a minha visão que estou aprendendo no meio desse trabalho, né? Eu queria fazer, quando eu voltar para minha terra natal, né? Então, eu queria fazer um trabalho aqui para a criança, né? Realmente mudou a vida das crianças. Na nossa aldeia, ninguém tem coragem, né, para evangelizar as crianças. A maioria dos missionários são brancos, é pouco difícil para indígenas. Agora que eu aprendi trabalho, eu queria mudar, né, a visão dos povos indígenas, uma das crianças, principalmente da minha aldeia, também na outra aldeia. É isso. Obrigada, Aníbal, pela sua resposta. A gente fica muito feliz em saber que o Betel, o Senan, tem sido um canal de bênção na vida de vocês, que tem levado um povo brasileiro transcultural a outros continentes, e pesquisando sobre crianças. Ano passado a gente também teve a pesquisa sobre a janela verde, e tem tirado a gente da nossa zona de conforto, né? Que essas pesquisas têm feito com que nosso coração se acenda, que a chama queime no nosso coração, para que a gente possa entender as dificuldades dos outros países. Como vocês se sentiram acolhidos ao chegar ao seminário, né? Vocês estão com outra cultura, e como foi esse acolhimento? Vocês incentivam outras pessoas que queiram, que se sintam vocacionados a virem para o Betel ou para outro seminário para estudarem, para investirem no reino de Deus? Como vocês estão se sentindo acolhidos aqui no Betel? Por conta da pandemia, nosso contato é online, a gente não tem aquela turma de estar dia a dia juntos, mas a gente, através do grupo, temos interagido, conversado, ouvido, tentado ajudar ao máximo ao outro. Vocês incentivam outras pessoas que sejam vocacionadas da sua tribo ou de qualquer outro lugar a investirem no reino? Durante tempo, irmã, estou estudando no seminário Betel brasileiro, né? Eu aprendi muita coisa, principalmente a palavra do Senhor, né? Antes eu não conhecia a palavra do Senhor. Hoje é tempo, eu sei, né? Não é muito, mas como que é evangelizar o povo com crianças, né?
Graças a Deus, quando eu formei, né, o seminário Betel Brasileiro, eu retornar para minha aldeia, principalmente, porque lá está precisando muito, né, principalmente a palavra do Senhor, né? Vou levar lá, vou falar boas novas para evangelizar as crianças, mesmo que eu não tenha experiência, né? Mas na prática, né? Eu tenho experiência, conhecimento não é tanto, né? Conhecimento tem, palavra do Senhor, eu sei como A prática. falar, né? Como falar boas novas, eu conheço bem. Assim, eu vou evangelizar as crianças. A palavra do Senhor, que eu sei no seminário, né? No seminário, para levar ela. Tem muitas crianças lá na minha aldeia, tem muito, não tem, assim, não tem outro ticuna para preparar no seminário. Por isso eu retornar, né? Quando eu for me retornar para evangelizar. Olá, eu sou o Danilo, seminarista do Betel Brasileiro de Niterói, e você que está acompanhando conosco esse trabalho, nesse ano onde o Senan está falando sobre a janela 414, eu vou te pedir, fique aí por alguns minutos, porque agora nós vamos falar sobre 5 países. Esses países são China, Índia, Rússia, Mianmar e Japão. Nesses vídeos que vão iniciar, você vai poder perceber que vamos falar sobre a situação política, econômica, social desses países e como são evangelizadas as crianças, como são as ações evangelísticas nesses países, tendo em vista nessa janela de 4 anos a 14 anos. Essas análises são importantes porque, entendendo cada ponto de cada país, a evangelização se torna mais eficaz. Então eu vou te pedir, fique até o final desse vídeo. Vamos orar pelos países que estão sendo representados no Senan. Senhor Deus, Pai, neste momento, Senhor, quero te pedir que o Senhor venha assim, Senhor, abençoar, ó Deus querido, esses países, essas crianças, Pai, desses países, pelo poder do Teu nome, esse trabalho, ó Deus, que está sendo realizado aqui no Senan. Também, Senhor, as pessoas, Deus, que vão trazer outras pessoas para ouvir sobre esse trabalho, que o Senhor possa, assim, Senhor, crescer isso em nosso coração, em nossa vida, em nosso ser, ó Deus, pelo poder do Teu nome. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada pessoa que está presente, ó Deus, cada pessoa que vai estar presente, ó Deus, nessa apresentação, cada pessoa, ó Deus, que está apresentando esse trabalho, Senhor, que venha, ó Deus, ser tudo feito para a honra e a glória do Teu eterno nome. Eu peço e eu agradeço, pois eu creio, Senhor, na vitória. Amém. Vamos falar agora do país chamado Mianmar. Para frisarmos, o trabalho com a janela 414 é bem importante para o despertar dos cristãos com o trabalho missionário com as crianças, porque as crianças têm um importante papel para o reino de Deus. O país deste trabalho se encontra em Mianmar, que é um país fechado para qualquer espécie de trabalho missionário, porque o país é voltado por um regime bem opressor. Portanto, para a obra cristã missionária, é um desafio muito grande quando se trata da pregação do Evangelho para as crianças naquele local, que é Mianmar, porque existem estratégias bem elaboradas e bem estruturadas biblicamente. Conheçamos um pouco de Mianmar, a sua história social, religião e as obras missionárias com crianças que estão tendo nesta região. Política. Mianmar é um país regido pelo governo militar, onde sua capital se encontra em Naypyidaw, tendo por chefe o general Than Shwe. Mianmar é constituída por 7 estados: Shin, Kachin, Kayin, Kayah, Mon, Rakhine e Shan. 7 divisões administrativas: Ayeyarwady, Bago, Migway, Mandalay, Sagaing, Tanitari e Ragun. Econômica. Mianmar é um país muito pobre. A mão de obra do povo se baseia na agricultura, cultivando arroz, feijão, amendoim, como também criando porcos, búfalos e gados bovinos. Uma das maiores rendas para o povo é o transporte e o turismo,
que emprega 35% da população. As indústrias de Mianmar têm como base de lucro o cobre, o chumbo, o estanho, pedras preciosas e muitos outros. Eles têm muitas reservas de petróleo e gás natural. Social. Mianmar é composto por birmaneses, como também pequenos grupos como os Chans, Karenes e outros povos em grupos menores. Existem muitos imigrantes chineses e indianos que adentraram no país. 70% do povo vive em zonas rurais. A língua local é o birmanês, e os grupos menores têm as suas próprias línguas. A religião local predominante é o budismo, e existem outras religiões menores no país, como o cristianismo, protestantes, católicos, religiões animistas como os hindus e muitos outros. Pode observar que Hoshigaya, que é o centro de Mianmar, tem mais influência do islamismo, pois ela controla a maior parte da cultura no aspecto moral e social, levando a tipos de perseguições aos cristãos, quer sejam retaliações, mortes ou agressões. É triste. A história. Os pequenos reinos, praticamente há 2000 anos atrás, Pi, Seg e Pagã, lutaram por causa de política. Chegando em 1826 a 1889, a Britânia, que colonizou e conquistou o país. O Nu, que foi um dos ajudantes da independência, em 1902 foi derrubado pelo general Ne Win, assim surgindo o governo militar de Mianmar, que vive até os dias de hoje. Cultura. A cultura de Mianmar é muito rica, e uma das riquezas do povo de Mianmar é o seu acolhimento, pois eles são hospitaleiros e bem simpáticos. A cultura religiosa é bem ampla, tendo 87% que aderem ao budismo, 6,2% que aderem ao cristianismo, muçulmanos 4,3%, animistas e hindus 0,5%. Educação. As questões educacionais são bem precárias e, por ser um estado pobre, os recursos são escassos. Sendo assim, o dinheiro aplicado às escolas são baixas. Em Mianmar, encontram-se as seguintes informações sobre educação: 5.013.581 alunos, 172.209 professores, 36.205 escolas. 7. A parte sexual, acerca da exploração de abusos infantis em Mianmar. Em Mianmar, há uma grande porcentagem de exploração sexual, principalmente infantil, e com garotas de 13 a 17 anos. Muitos estrangeiros, quando chegam ao país, são oferecidas crianças e adolescentes, ainda por cima, com conhecimento da polícia e autoridades locais. E podemos ver isso em Hoshigaya, onde as crianças, quer sejam garotas ou garotos, sofrem perseguições, punições por serem cristãos, e elas são jogadas em prostíbulos e nas ruas para venderem os seus corpos. Olha só o absurdo. Por serem cristãs, elas sofrem retaliações, e o próprio povo joga elas na rua para servirem ao povo como objeto sexual, para serem abusadas. Complicado. O trabalho infantil. As crianças começam a trabalhar aos 14 anos, não podendo exceder as 4 horas. Em Mianmar, uma criança a cada 5, entre 10 e 17 anos, trabalham. Mianmar é um dos piores países de matéria de trabalho infantil, pois vivem na linha da pobreza. Portanto, trabalham para ajudar suas famílias, vendendo flores, chá ou fazendo trabalho doméstico. Por ano, há um acréscimo de 7% de crianças trabalhando em fábricas, porque a mão de obra é bem mais barata e de baixo custo. Eles recebem equivalentemente por hora 30 centavos por hora, baixíssimo. Trabalham muito para ganhar pouco, por ser um país pobre. Bom, de acordo com o site Portas Abertas,
Em Mianmar, encontra-se numa lista de países de alto risco, alcançando 63 pontos na lista mundial de perseguição em 2020. Logo, o acesso para o evangelismo é muito restrito, como também a prática da fé, que poderá levar à perseguição pelos povos de Mianmar. Os convertidos, quando professam a fé em Cristo, sofrem retaliações e perseguições na família e nas comunidades. Muitos cristãos fugiram e foram forçados a saírem para Bangladesh, na região onde há muitos cristãos. As igrejas históricas estão sendo atacadas por muçulmanos dia após dia. Vamos falar um pouco sobre a parte missionária com crianças em Mianmar, que é bem interessante e muito legal. Na região de Mianmar, o trabalho com crianças tem se desenvolvido pouco a pouco por causa das perseguições extremas contra os cristãos. Segundo as informações do missionário Rogério, há um grande esforço para alcançar as pessoas em Mianmar, e só está tendo progresso em aldeias remotas em Mianmar, como em Nian. Como estratégia, a obra missionária está dando motocicletas para os missionários nativos, com o objetivo de levar a mensagem de Cristo. As crianças estão sendo os maiores alvos em Nian, pois estão tendo êxito. Neste lugar, os missionários estão começando a falar nas escolas, mostrando como estratégia o amor de Cristo na prática. A outra estratégia é a colaboração com as mensalidades das crianças das aldeias, que não têm recursos para bancar os estudos dos filhos. Aqui eu irei destacar 2 países específicos, que são a Índia e o Mianmar. O primeiro país que irei destacar aqui será a Índia e o trabalho missionário nela. O trabalho com crianças na Índia vem expandindo dia após dia. Os missionários estão tendo grandes dificuldades por causa de grandes perseguições de religiosos, hindus e muçulmanos. Os enviados têm tido métodos para realizar as missões, principalmente com as crianças. Conheçamos um pouco da Índia. Política. A República da Índia é uma democracia parlamentar, centrada no federalismo. O presidente é o chefe de Estado e detém poderes de reserva, enquanto o primeiro-ministro é o chefe de governo. Durante seu processo de independência, se destacaram pessoas como Mahatma Gandhi, que foi um grande filósofo da época e um grande pensador até os dias de hoje, mesmo após a sua morte, no mundo todo. A parte econômica. A Índia é um país emergente, portanto, apresenta um bom crescimento econômico na atualidade. Os principais produtos agropecuários produzidos são arroz, algodão, chá, trigo, juta e batata. Os principais produtos industrializados produzidos são têxteis, produtos químicos, aços, alimentos processados e equipamentos de transporte. O aspecto social. O idioma oficial é o hindi, mas existem outras línguas correntes que são o bengali, o telugu, o maratha e etc. Muitos indianos têm o hindi ou inglês como a segunda língua. Cerca de 3/4 da população são hindus. Muçulmanos são o segundo maior grupo religioso. Outros seguem o cristianismo, o budismo e outras crenças. A maioria dos indianos vive em aldeias. Em geral, as cidades da Índia são extremamente populosas. A história da Índia. A história da Índia remonta à antiguidade, em cerca de 2500 a.C. Entre 1500 a.C. e 1200, tribos arianas invadiram o noroeste do país e se espalharam para o leste. O Império Maurya, que durou aproximadamente de 321 a.C. até 185 a.C., uniu a maioria parte do que hoje é a Índia. A dinastia hindu Gupta reinou aproximadamente de 320 d.C. a 540 d.C.
Os muçulmanos começaram a invadir a Índia no ano de 711. Em 1206 fundaram o Sultanato, ou o Reino de Delhi. A Índia conquistou a independência em 1947. No entanto, parte de seu território foi separado para a criação do país muçulmano chamado Paquistão, o que logo gerou um conflito entre as duas nações. O aspecto cultural. A cultura da Índia valoriza extremamente a sério a religião, a espiritualidade e uma das características marcantes dos indianos. O povo indiano tem o costume de fazer peregrinações e atos de adoração que se envolvem oferendas de incenso, flores e frutos aos deuses, além de rituais de cremação e celebrações de vida e morte. O hinduísmo é a principal religião na Índia, pois eles são politeístas, tendo mais de 30 milhões de deuses. Os principais pontos de contato com os deuses são Krishna, são Brahma e são a Shiva. São a trindade da Índia, chamados da trindade hindu. O sistema de castas, embora tenha sido oficialmente extinto, ainda faz parte da cultura indiana. A Índia é um dos países mais jovens do mundo acerca da educação, com mais da metade da população menor de 25 anos. O país apresenta grandes disparidades, ao mesmo tempo que tem um dos maiores sistemas de educação superior do mundo. Registra altos índices de alfabetismo, cerca de 25% da população. Exploração sexual ou abusos. Crianças indianas são traficadas para servirem como escravas por serem pobres. Casamentos forçados ainda são bastante comuns naquela região, onde crianças são, principalmente mulheres, são oferecidas a homens com um grande porte econômico, ricos ou de classe média, para que possam ter o sustento. E sendo que isso é crime, ainda continua sendo algo comum naquela religião e região. O tráfico humano e o casamento infantil também são consequências diretas desta disparidade entre os sexos. Acerca agora do trabalho infantil. Embora a Índia proíba que crianças com menos de 14 anos possam trabalhar, pode legitimar o trabalho de menores no contexto familiar e trazer desvantagens aos mais vulneráveis. Atualmente, há aproximadamente 10,2 milhões de crianças trabalhando na Índia. É muito alto. Menores estão migrando ou sendo traficados para trabalhar em pequenas indústrias ou no ramo da construção. A Índia exporta grande quantidade de produtos manufaturados com mão de obra infantil, pois, realmente, boa parte é produzida por mão de obra infantil. Bom, de acordo com as portas abertas, existe uma grande perseguição naquela região da Índia. De acordo com o site, é provável que a perseguição venha aumentado por causa do sucesso da evangelização entre as castas mais baixas e os intocáveis. O crescimento das igrejas é o que realmente irritou alguns desses radicais. A Missão Índia tem clubes bíblicos e muitos outros programas que geram boas relações com a comunidade. E isso tem frustrado muitos hindus e fanáticos religiosos hinduístas, pois o evangelho tem se espalhado por meio dos adultos, jovens e crianças. Bom, aqui eu irei mostrar uma missionária que trabalha na parte com crianças na Índia. E por segurança, não terão nomes ou foto do missionário, tá bom? Bom, na Índia existe uma missionária chamada Amit. E ela iniciou uma escola primária que tem a cosmovisão bíblica, que busca formar cidadãos de caráter e conhecedores da verdade. Sendo assim, a partir de agosto, eles estarão iniciando a escola para as séries iniciais do ensino elementar, jardim à quarta série, e futuramente até o final do ensino médio,
para as crianças. Segundo a missionária, é um projeto grande, custoso, cheio de desafios e barreiras, mas que terá um impacto imenso e eterno na vida dos que ali virão. O nome da escola é Escola Internacional Harbor. É um projeto que está em fase de planejamento e quase na prática viva. Também estão orando por voluntários que possam ir e dedicar de 3 a 4 meses ou 6 meses de seu trabalho na escola, com aulas especiais para os alunos nas áreas de esportes, áreas da arte, da música e habilidades gerais, quer seja culinária, carpintaria, computação, mecânica e etc. Vamos conhecer agora o país chamado Mianmar e os grandes frutos dos missionários naquela região. Olá, sou Natalina, seminarista no Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro, Grupo 3, Janela 414, Senam 2020. A Janela 414 está estudando sobre as crianças no Japão. Introdução. O país que será apresentado será o Japão. Um país fértil para a pregação do Evangelho, onde há muita liberdade para a pregação do Evangelho de Cristo. As crianças do Japão têm sido influenciadas com os trabalhos missionários das juntas de missões, pois possuem liberdade para ouvir a palavra de Deus, apesar das influências budistas e ateístas do país. Política. É monarquia, portanto, não existe um presidente. O imperador não possui função parlamentar e fica responsável por outros assuntos no Japão. O imperador japonês é o símbolo da união do povo e do Estado, ficando à disposição das vontades da população. Econômica. Existe um alto índice de exportação no país, principalmente dos produtos industrializados. As reservas de recursos minerais são poucas. As grandes importações de matérias-primas e mercadorias agrícolas são necessárias, pois o território japonês é pequeno. Social. Os japoneses vivem sob rígidos códigos e muitos são de tamanha sutileza que poucos estrangeiros poderiam notar ou compreender. Entre os hábitos mais comuns que levam ao conhecimento da cultura japonesa está a imposição de uma curvatura nas costas. Por tradição, os japoneses retiram os sapatos para dormir, sentar e comer. História. O povoamento do território hoje ocupado pelo Japão começou no século III a.C. A partir do século V a.C., a região foi unificada e somente no século XVI passou a ter contato com o europeu. Japoneses e portugueses iniciaram o processo de trocas comerciais, porém, a imposição do cristianismo fez os governantes locais proibirem a entrada de estrangeiros e saída dos japoneses. Os Estados Unidos permaneceram sob o controle do território japonês até 1952, quando o Japão recuperou a soberania. Cultural. O Japão exibe uma cultura com tradições milenares. Embora tenha raízes na cultura chinesa,
distância geográfica permitiu ao Japão a construção de um modelo cultural diferente. Tem por herança o budismo e tradições familiares e sociais rigorosas. Educação. A formação educacional é gratuita e compulsória para todos os que estejam na faixa etária localizada entre os 6 e 15 anos. Apesar de uma boa parte dos graduados neste estágio seguirem voluntariamente para o período seguinte, correspondente ao 2º grau, já se tornou praticamente uma tradição para os estudantes ter no currículo essa fase da educação. Sexual. Um número recorde de 73.765 casos de abuso infantil foi levado ao conhecimento de 207 centros de consulta à criança em todo o Japão. O país ultrapassa os 70 mil casos, tendo 4 tipos de situações: dano físico, dano mental ou emocional e o abandono. Ações missionárias com crianças no Japão. Ações missionárias com crianças no Japão. Este ano, o projeto da missionária Elisa Kian completou 10 anos, desenvolvendo o ministério King Kids na igreja local. O grupo se chama Caris, que quer dizer graça. O objetivo desse ministério é levar crianças, adolescentes, jovens e famílias a conhecer o amor de Deus e torná-lo conhecido no mundo. Valorizamos o ensino da Bíblia e usamos música, dança, teatro e outras artes como meios de evangelização. O grupo se reúne nos primeiros e terceiros sábados de cada mês. Começaram com 5 crianças e hoje tem um grupo de mais de 30 crianças e adolescentes e uma equipe de voluntários de 9 pessoas. E uma grande alegria é que praticamente toda a equipe de louvor da comunidade local hoje são de adolescentes que cresceram participando do grupo Caris. As crianças são expostas à palavra de Deus semanalmente, aos sábados pela manhã, ouvindo histórias da Bíblia, aprendendo valores cristãos. E assim, aprendemos mais um pouco sobre o trabalho missionário com crianças no Japão. Eu sou Antônio, seminarista de Teologia do Betel Brasileiro, Grupo 3, Janela 414, Senan 2020, país Crianças da China. O trabalho com crianças na China tem sido desenvolvido pouco a pouco. Os missionários estão tendo grandes dificuldades de 2019 para 2020 por causa do governo levando as perseguições aos cristãos. Os obreiros estão, pela graça de Deus, tendo estratégias para as realizações das missões, principalmente com as crianças. Conhecemos um pouco da China. A China é um país localizado no continente asiático, na Ásia Oriental, oficialmente chamado de República Popular da China e considerado a maior civilização do mundo. O país faz fronteira com outros 14 territórios. Quais são? Afeganistão, Butão, Cazaquistão, Índia, Laos, Myanmar, Mongólia, Nepal, Paquistão, Quirguistão, Rússia, Tadjiquistão e Vietnã. A China é um país regido pelo regime comunista desde a era de Mao Tse-tung. A economia corresponde à maior economia do mundo, com um produto interno bruto
de 12,24 trilhões. Representa a maior economia em ascensão nas últimas décadas. Segundo o Observatório de Complexidade Econômica, o país representa a maior economia de exportação do planeta. As exportações principais são equipamentos de transmissão, unidades de disco digital, peças de máquinas de escritório, circuitos integrados e telefones. As exportações são destinadas aos Estados Unidos, Japão, Alemanha e Coreia do Sul. É o país mais populoso do mundo, representando 1/5 da população mundial. O uso da rede social é restrito e também há um grau limitado de liberdade religiosa. Isso se deve às características do governo. No entanto, a relação entre o Estado e indivíduos preservou alguns aspectos essenciais da sociedade planificada e projetada pelos líderes comunistas das revoluções socialistas e culturais. Os primeiros registros escritos conhecidos da história da China datam de 1250 a.C. 3 dinastias governaram a China entre o início do segundo milênio a.C. e o ano de 1221 a.C. Todas habitavam ao redor da bacia do Rio Amarelo. O relevo é a característica da China pela presença de planícies aluviais, planaltos e também cordilheiras como a do Himalaia. A língua oficial é o mandarim e a escrita é caracterizada pelos pictogramas e ideogramas, considerada uma parte que representa os conceitos. São bastante conhecidos pela gastronomia, menus exóticos que levam a diversas especiarias. É conhecido também pelas belas paisagens de monumentos e obras arquitetônicas de tirarem o fôlego. A lei chinesa diz que todas as crianças devem ter acesso a uma escola em seu povoado ou bairro. O ensino médio divide-se em 2 ciclos. Costuma ter uma duração de 3 anos e é obrigatório. Adota-se o sistema de 9 anos e de estudo obrigatório. 94,3% na escola intermediária, do 7º ao 9º ano. Até o final de 2000 havia 553.622 escolas primárias e 1.041 faculdades e universidades. O estudo mostrou que houve 968 casos de abusos sexuais de crianças noticiados pela mídia de 2013 a 2015, envolvendo 1.790 vítimas. Segundo a Universidade de Segurança Pública da China, para cada caso registrado, pelo menos 7 não haviam sido relatados. Essa estimativa significa que teve 12 mil vítimas de abuso sexual durante esse período. O trabalho infantil são inúmeras as denúncias de grandes empresas que empregam mão de obra infantil. A China virou a grande fábrica opressora do mundo. Com isso, muitas fábricas ocidentais foram à falência. A escravidão infantil não é um problema distante. Ela afeta diretamente a indústria, os produtores rurais, muitos dos quais estão falindo com essa competição desleal e desumana. Oprimindo seu povo, invade e depreda os mercados das nações livres, com base na mão de obra infantil. 70 pontos na lista mundial de perseguição de 2020, subindo para a posição 23, enquanto que no ano anterior estava no 27º lugar com 65 pontos. Pode-se afirmar que as crianças enfrentam a pior perseguição. As últimas regulamentações proíbem crianças e adolescentes menores de 18 anos de entrarem em prédios de igrejas ou participarem de atividades, além de banir acampamentos de verão e inverno. O motivo fundamental é limpar a juventude de sua fé, ou como gostam de chamar, de superstição. O desejo é acabar com o contínuo crescimento da igreja. Restrições não estão destruindo as suas fés, mas fazendo-a crescer. Segundo a colaboradora missionária Evelyn Pseudônimo, ela trabalha com escola de língua estrangeira como abordagem inicial e está sendo, através da educação, propondo uma capacitação profissional e abertura de portas que favoreçam a real necessidade do povo. Crianças estão ouvindo a palavra e tendo a oportunidade de conhecer o Senhor da palavra. Estão aprendendo uma nova língua, a qual futuramente lhes proporcionará uma abertura de portas de emprego. As aulas são ministradas nos finais de semana, pela manhã e à tarde. Pai do Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer muito grande estar aqui fazendo parte desse seminário, do Centro
acadêmico de missões, especificamente falando da janela 4-14 anos, e coube a mim falar sobre o país Rússia, né? Como evangelizar crianças de 4 a 14 anos dentro da Rússia. Essas são as cores da bandeira, né? Que é branco, azul e vermelho. A Rússia ela fica localizada na Ásia Central, sua capital é Moscou, e o seu presidente é o Vladimir Putin, e o seu sistema de governo, né, a federação semipresidencialista, e as religiões predominantes são o cristianismo e o islamismo. O idioma é o russo e o tártaro. A sua população é de cerca de 143 milhões e 900 mil pessoas. No entanto, embora a predominância seja de cristãos, a maioria deles nunca leu a Bíblia e poucos vão à igreja. Atividades evangelísticas feitas pela Igreja Ortodoxa não são bem-vindas entre o povo. Com relação à política, os mandatos deles são semelhantes ao do Brasil, de 4 anos, e o atual presidente ele foi reeleito. A organização do governo também existe o executivo, o legislativo e o judiciário. E o partido político do atual presidente é o United Russia. E o atual primeiro-ministro do país é o Dmitry Medvedev. Com relação à economia, a Rússia é um país que tem muitos recursos naturais, como petróleo, gás, ouro, urânio. Durante um grande período, a Europa e o Ocidente foi dependente do gás e do petróleo da Rússia. Porém, as crises econômicas e o combate na Crimeia foram grandes golpes contra a economia da Rússia, combinado com as sanções dos Estados Unidos e da Europa, fizeram a economia russa entrar em declínio e sem sinal visível de recuperação. Com relação aos aspectos sociais, dos 146 milhões de habitantes, 68 milhões são de homens e 78 milhões de mulheres, ou seja, você tem aí uma diferença de 10 milhões a mais de mulheres com relação ao número de homens. Alguns estudiosos dizem que é em função dos constantes conflitos que a Rússia se envolve com muitas baixas e por isso essa diferença histórica. O censo de 2010 revelou que 81% da população era da etnia russa e os outros 19% pertenciam a outras etnias. A maioria dos cidadãos russos sabem ler, graças ao sistema educacional, o antigo sistema educacional soviético. Esse gráfico aqui ele mostra ali na cor amarela a quantidade de mulheres e o azul a quantidade de homens. E você percebe que desde 1926 a quantidade de mulheres vem uma constante, sempre sendo maior do que a quantidade de homens. Com relação aos aspectos históricos, a Rússia não sofreu as influências diretas do Renascimento, nem do Iluminismo ou da Reforma Protestante. O país só conhece as formas autoritárias de governo desde a Idade Média. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nós conhecemos como a URSS, foi uma nação que existiu entre 1922 e 1991. O conflito armado do leste da Ucrânia deixou a Rússia isolada internacionalmente, assim como a participação dela no conflito à Síria. Em relação aos aspectos culturais, a cultura da Rússia tem a sua origem nos eslavos orientais, é o resultado de uma sociedade multiétnica. Há mais de 160 diferentes grupos étnicos e povos indígenas na Rússia. Esse aqui é um grande marco cultural da Rússia. Certa pessoa viu e perguntou, isso é a Disneylândia? Não, não é a Disneylândia. Essa é a Catedral de São Basílio, na Praça Vermelha, em Moscou. É um dos cartões postais da Rússia. Em relação ao sistema educacional, a educação gratuita é garantida para todos. E a partir do ano de 1990, os russos adotaram uma formação escolar de 11 anos em todo o país. Eles são muito dedicados aos estudos, já é comum os russos estudarem idiomas, estudarem teatro, literatura e outras manifestações culturais. Todos os anos, em 1º de setembro, é comemorado esse ano escolar, né, que as crianças entregam muitas flores para as suas professoras, e é muito comemorado a questão da criança começar a escrever. Eles dão uma valorização muito grande à língua, à letra cursiva. Um outro aspecto interessante é que quando uma criança ela se matricula numa turma, ela vai até o final do seu ciclo escolar. Dificilmente as crianças ficam trocando de turma. Isso faz com que um aspecto negativo que eles não tenham uma diversidade de amigos, mas o aspecto positivo
é que eles têm um relacionamento profundo com os seus amigos. Com relação aos aspectos da exploração sexual, existem institutos e organizações não governamentais financiadas pela Fundação Infantil Mundial, com sede na Suécia, que lutam pela reabilitação e treinamento de pessoal para ajudar mulheres e crianças na Rússia que são vítimas de exploração sexual. Os baixos salários pagos às mulheres foram elementos que contribuíram para a inserção de mulheres na prostituição. Com razão dos aspectos trabalhistas, a partir de 1992 foi instituída uma lei na Rússia que proíbe convocar crianças em idade escolar para trabalhar. A igreja na Rússia. As pessoas convertidas ao Senhor Jesus Cristo sofrem a maior pressão da população muçulmana na região de Cáucaso. A Igreja Ortodoxa Russa, IOR, considera os cristãos como seitas que ensinam heresias. Por isso, irmãos, nós convocamos, nós, membros do Centro Acadêmico de Missões, do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro de Niterói, convocamos você para orar pela liberdade de expressar a fé na Rússia. Convocamos você para que ore para os irmãos russos não sejam discriminados. Ore para que as igrejas tenham um caminho aberto para serem registradas. Ore para que o corpo de Cristo na Rússia seja abundante em amor e obras. Interceda pelas regiões de maioria muçulmana e ore pela proteção dos irmãos que abandonaram o islamismo. Conclusão. A principal intenção de Deus é salvar o homem pecador, e a Rússia está cheia deles. A missão da igreja é divulgar o evangelho para que o reino de Deus seja o governo sobre todos os homens. Uma grande barreira, cultural e dificuldade para qualquer missionário que entre na Rússia é o idioma. Por isso, se você se sente vocacionado pelo Senhor para ir para a Rússia para evangelizar crianças e adolescentes, eu oriento você, eu indico você a começar a estudar russo. Procure, seja pela internet, seja presencial, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, onde você estiver. Procure uma forma de você estudar o idioma russo. Aqui estão os contatos de algumas agências missionárias. Especificamente, nós entramos em contato com o pastor Ricardo Pinuto, faz parte do grupo Craques da Paz, já esteve lá na Rússia em 2018, evangelizando as pessoas através do esporte, que é uma grande ferramenta de evangelização. Estão aí os contatos dele, você que tem interesse. Essas são as referências de todo o material que nós pesquisamos e que Deus te abençoe. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o professor Wellington Barbosa, coordenador do Centro Acadêmico de Missões do Betel Brasileiro em Niterói. Nessa oportunidade, eu quero me dirigir a vocês e ao nosso Deus com o coração cheio de gratidão, agradecendo a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, juntamente com meus irmãos, atuar de maneira a buscar compreender os desafios missionários ao redor do mundo. Quero também, em nome da diretoria do Betel em Niterói, parabenizar os alunos, a diretoria do Senan em 2020, pelo empenho e dedicação de levar a efeito o que foi planejado no início do ano, a despeito de toda a dificuldade que este novo tempo tem nos imposto. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Meus irmãos, nosso tema nesse ano se dedicou a estudar o desafio da evangelização e discipulado das crianças ao redor do mundo, se concentrando na janela 4-14, que se refere a uma faixa etária compreendida entre 4 e 14 anos de idade. Nós buscamos conhecer ao redor do mundo os desafios, as ações que têm acontecido, as necessidades, os desafios para implantar novas ações visando alcançar essa faixa etária, para que possamos cumprir aquilo que está escrito no Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos contaremos às gerações vindouras, alcançando essa geração para o reino de Deus. Nós buscamos conhecer, esse já é o nosso terceiro programa, os desafios para levar a efeito esta tarefa tão nobre de evangelizar, de alcançar as crianças ao redor do mundo. Neste programa nos dedicamos a estudar o continente asiático, onde estão os países mais perseguidos pela fé em Cristo Jesus. Os 10 países
mais perseguidos do mundo estão na região, no continente asiático. E é logicamente num lugar onde de tão dura perseguição que a evangelização das crianças, o discipulado das crianças sofre também em função dessa perseguição. Das mais severas privações, das mais severas retaliações, famílias, homens e mulheres, adultos e crianças são submetidos a maus tratos, a perseguição devido à sua fé em Cristo. Então, ao longo desse programa, nós tivemos um raio-x de alguns países que estão nesse continente. E o nosso desafio a vocês a partir de então, que conhecendo ou sendo lembrado dessa realidade que é conhecida de muitos, nós convidamos, nós desafiamos vocês a serem um parceiro, a serem participantes da missão de Deus, da missão de levar esse evangelho aos países perseguidos e especialmente uma atenção especial às ações que já são desenvolvidas para alcançar e discipular as crianças. Participe, engane-se, seja mais um a participar da missão de Deus. Participe da forma que lhe for possível. Como diz o lema missionário, a missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos daqueles que contribuem. Você pode participar da missão, você pode ser um integrante da força que vai fazer com que o Evangelho alcance essa nova geração para Cristo. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Você que acabou de assistir este vídeo, convido você nessa hora para que nós venhamos levantar um clamor pelas crianças desta janela, desta faixa etária 4 por 14 da Ásia. Vamos orar ao Senhor para que os missionários que estão ali tenham recursos, para que o Senhor nos prepare também para fazer essa importante obra. Oremos. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós entramos na sua presença, Senhor, orando, Senhor, por estas crianças, meu Pai, que estão nestes países espalhados pelo mundo. Meu Pai, estas crianças, meu Pai, que necessitam ainda de ouvir a sua palavra, Senhor. Oramos, meu Pai, para que esse trabalho missionário seja feito, Senhor. E o Senhor envie recursos, meu Pai, para os teus servos que estão ali pregando a sua palavra. Que o Senhor os sustente a sua família, as suas casas, as suas igrejas. Meu Pai, também nós oramos para que o Senhor nos prepare, Senhor, para que de maneira direta ou indireta nós possamos, meu Pai, também cumprir a grande missão que o Senhor tem nos responsabilizado, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo isso que foi feito e colocado nesses vídeos, Senhor. E nós pedimos, nos prepara, Senhor, para esta grande obra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.